Olá, pessoal. Tudo bem? Então, conforme nós havíamos combinado, a aula de hoje é sobre o programa PIC-FAPESP. Então, deixa eu contextualizar por que eu escolhi o programa PIP-FAPESP para trazer no curso voltados a mestrandos e doutorandos, ou seja, membros do meio acadêmico, e que estão interessados, né, sobre a questão da inovação e do empreendedorismo. Então, o programa PIC-FAPESP, ele é um caso bastante exemplar, né, de apoio a pequenas empresas, inclusive startups, ou seja, são empresas que ainda nem saíram do papel, mas querem sair desse papel, que usa como pano de fundo e requisito a inovação, o empreendedorismo e a tecnologia, né? Então, esse foi um motivo muito forte para eu poder trazer esse capítulo dentro do curso, para que vocês pudessem tomar contato com uma iniciativa, né, fomentada e apoiada pelo governo de São Paulo, né? 1% do ICMS vai para a FAPESP e, por sua vez, ele distribui vários recursos a diferentes programas, sendo que um desses programas que a FAPESP tem apoiado regularmente é o programa PIP, né? E esse programa PIP, portanto, ele congrega experiências, iniciativas em diferentes campos do conhecimento, né? Então, deixando claro que esse programa ele atende, né, a empresas, soluções, iniciativas que tenham mais a ver com a área de exatas, né, engenharia, física, a matemática e várias outras áreas afins, né, da área de exatas, né, computação, né? Então, os vários cursos, né, várias áreas do conhecimento de exatas, mas também a FAPESP, por meio do programa PIP, apoia iniciativas da área biológica, né, medicina, odontologia, enfermagem, enfim, todas as áreas relacionadas à saúde, e, finalmente, também dentro da área de humanas, né, das ciências humanas aplicadas, que é o caso da administração, do secretariado, e são cursos e áreas típicas ali das ciências sociais aplicadas, né? E até história, geografia, né? São áreas tipicamente aí da área de conhecimento, né, relacionadas às ciências sociais, antropologia e assim por diante. E, inclusive, né, a FAPESP, por meio do programa PIP, tem apoiado iniciativas multidisciplinares, né, que você reúne mais de um campo de conhecimento. Então, tecnologia com a biologia, né, com a biotecnologia, a medicina com a robótica, né, a administração com a psicologia, e assim vai, né? São áreas multidisciplinares e projetos que, portanto, congregam mais de um campo de conhecimento. O fato é que, para aquelas pessoas que querem empreender, ou seja, criar uma empresa usando o seu conhecimento científico, a sua área de vocação, né, de interesse, né, e aí, como eu disse, tanto faz a área e tanto faz o campo de atuação, a FAPESP, o programa PIC-FAPESP, é uma iniciativa a mais a ser considerado, né? Como eu vou explicar daqui a pouco, há um volume de recursos que pode ser alcançado, né, pelos empreendedores para que se possa testar, né, a viabilidade ou um protótipo de um produto ou um produto barra serviço. E assim como se você está numa empresa, né, e ao estar nessa empresa, você quer criar um produto ou um serviço inovador, né, e essa criação de produto e serviço inovador, você gostaria de ter um apoio, né, você gostaria de ter, portanto, um recurso, né, e no caso dos passos iniciais, a fundo perdido, o que significa que não é um empréstimo, né, que na verdade você vai ter acesso total a esse recurso para provar se aquela sua ideia, né, se aquela sua iniciativa realmente vai funcionar. Eu vou voltar a um ponto, né,
É importante também entender, né, que apesar, né, de reconhecer diferentes áreas do conhecimento e diferentes iniciativas, o que é bem interessante, mas também existe a questão e o aspecto de que a FAPESP, né, e por ser um órgão, né, com dinheiro público, né, ele não quer qualquer empresa ou qualquer startup ou qualquer iniciativa. Então, se a startup, por exemplo, quiser e ter como objetivo principal, né, chegar a ser um unicórnio, ou seja, uma empresa de mais de 1 bilhão, né, de dólares, né, ou seja, o foco é muito monetário, né, esse não um típico projeto ou iniciativa que vai ser apoiado pelo programa FAPESP. Né? Então, esse programa da FAPESP ele tem interesse em aproximar cientistas, né, de executivos e empresários, principalmente de pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas. E que tipo de iniciativa, então, a FAPESP vai apoiar com mais ênfase? Né? Vai apoiar aquelas iniciativas que geram emprego, renda e impacto positivo na sociedade. Claro, o dinheiro é público, né? Então, as iniciativas, né, os projetos que tenham por objetivo, né, a geração de emprego e renda, o impacto positivo social, ambiental e econômico, né, que exista efetivamente, né, um encontro entre o conhecimento científico e acadêmico com o conhecimento executivo de negócios, é o que a FAPESP, por meio do seu programa PIP, quer apoiar. Né? Então, em linhas gerais, né, essa foi a minha ideia de trazer isso a vocês, né? Porque para que vocês possam, eventualmente, usar, seja empreendendo, seja você trabalhando numa certa empresa, organização, e você queira fazer algo dentro desse contexto, mas, finalmente, né, aos grupos e aos alunos que não estão nas equipes que foram distribuídos, né, que também possam fazer o quê? Uma pesquisa na base de dados, que é enorme, tem milhares de casos lá disponíveis para que vocês vejam o que é uma inovação no seu campo de atuação. Né? O que é uma empresa que consegue ali gerar um impacto positivo na sociedade? Né? Quais são as alternativas que estão sendo apresentadas de maneira inovadora, de uma postura empreendedora, que tem recebido aportes financeiros do programa PIP-FAPESP? Então, assim, seja por qualquer motivo que for, né, ou seja, empreender o seu negócio, apoiar uma empresa que você atualmente atua, seja porque você vai conhecer casos de inovação e empreendedorismo, qualquer um desses três motivos, na minha compreensão, é importante para cada um de vocês e também dentro do contexto do curso que a gente está propondo, que é focalizando a questão da inovação e também da questão do empreendedorismo. Né? Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação sobre o programa PIP-FAPESP, né, um resumo que eu fiz, né, para que vocês tenham uma informação mais qualificada, vamos dizer, sobre o programa PIP-FAPESP. Né? Então, qual que é o sumário da minha apresentação? Primeiro, eu vou falar das finalidades, os objetivos do programa, quais são as características, datas para submissão, ou seja, quando eu posso enviar o meu projeto, qual é o requisito, né, os requisitos do pesquisador, da pesquisadora responsável, o que se requisita na pequena empresa, o que ela tem que ter como características e, finalmente, o que o programa PIP-FAPESP financia. Muito bem, então, qual é a finalidade e objetivo do programa PIP-FAPESP? Então, é um programa, né, da FAPESP, né, que é a Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas PIP, foi criado em 1997. Né? Então, há mais de 2 décadas, né, e destina-se a fazer o quê? Apoiar a execução de pesquisa científica e ou tecnológicas em pequenas empresas sediadas no estado de São Paulo. Como eu havia antecipado, é a valorização da pesquisa científica e da tecnologia no contexto das pequenas empresas. Então, você aproxima dois públicos, né, que muitas vezes, né, não têm dialogado. Então, isso é uma forma de fomento, uma forma de estimular. Né? Então, os projetos no âmbito do programa PIP, né,
precisam ser desenvolvidos por pesquisadores que têm um vínculo, né? Precisa ter um vínculo empregatício com essas micro e pequenas empresas, né? Ou que esteja associado a ela para sua realização. Ou seja, você pode prestar um serviço com a empresa, né? Não necessariamente por meio de um vínculo empregatício. Quais são os objetivos do primeiro objetivo do PIP é apoiar a pesquisa, né? Então, apoiar a ciência e tecnologia como instrumento para criar inovação, né? No caso, basicamente, inovação tecnológica. De tal maneira que você consiga, né, a partir que as pessoas que propõem consigam desenvolver a empresa e aumentar, né, a competitividade das micro e pequenas empresas, que, em geral, têm mais desafios e dificuldades, né? O segundo objetivo do programa PIP é contribuir para, né, para a pesquisa do desenvolvimento que gere desenvolvimento econômico e social, como eu havia antecipado. O terceiro item do objetivo é aumentar o investimento privado em pesquisa tecnológica. Então, é trazer outros parceiros, que a partir do momento que a PIP, que a FAPESP aprova um projeto, isso encoraja outros investidores a entrar com recursos para estimular aquela pesquisa proposta, né? Da mesma maneira, né, do quarto item, fazer com que as micro e pequenas empresas também possam ter acesso aos pesquisadores, que, em geral, é um atributo muito apropriado para as grandes empresas, né? E, finalmente, o quinto objetivo aí do PIB-FAPESP, né, é a colocação, né, dos pesquisadores e acadêmicos no mercado de trabalho, né? No caso, o mercado de trabalho empresarial. Isso não é uma tônica atualmente, mas certamente é um mercado que alguns pesquisadores muitas vezes nem levam em consideração, mas sim é um espaço para estimular, né, para fomentar, porque as empresas, o setor privado ou as startups carecem, né, de profissionais e pessoas habilitadas, né, com conhecimento científico, conhecimento acadêmico, para dar densidade às ideias e propostas realizadas. Quais são, então, as características do PIP, né, do programa PIP-FAPESP? Então, o primeiro ponto, né, que vocês precisam saber é que esse programa ele tem 3 fases. A fase 1 é para analisar a viabilidade técnico-científica, né? Nesse caso da fase 1, o aporte é de até R$200 mil, né? E o projeto tem que durar, né, até 9 meses, em que o pesquisador que atuar nesse projeto tem que apresentar um relatório técnico final e prestar contas à FAPESP. É bom dizer que esses R$200 mil é fundo perdido, né? Então, a FAPESP entende que, ao empreender e buscar inovar, o risco é mais alto e que, portanto, é possível que o projeto não vingue, né? O projeto, na verdade, encontra dificuldades, barreiras, muitas vezes intransponíveis, e que, portanto, esse valor, né, de até R$200 mil é assumido, internalizado pela FAPESP como um risco inerente à iniciativa. Na fase 2, né, a partir de entre 200 mil e 1 milhão, né? Aqui, neste caso, né, com esse volume de investimento, o tempo de execução do projeto sobe até 24 meses, ou seja, até 2 anos, né? E que, ao final, né, a empresa também tem que demonstrar, a FAPESP, por intermédio de relatórios técnicos, né, os esforços que foram feitos, né, na comercialização e financiamento que são indispensáveis ao ingresso na fase 3. Então, nesse momento, a empresa já está no momento de tração, né, um momento de evolução, né, um momento de expansão dos resultados. E na fase 3, né, a empresa, né, a iniciativa já está no patamar mais alto, né? Aqui no slide não tem o valor, mas eu posso antecipar, né, que o valor é entre 1 milhão e 10 milhões de reais. Né? E nessa fase 3, o que se busca é uma maior escala, né, um processo industrial com muito mais potência, e daí porque se exige um volume de capital bem maior. Bom, falando sobre as datas de submissão dos projetos ao programa PIP, né, são 4 momentos no mesmo ano que os proponentes, empreendedores ou intraempreendedores, ou seja, aqueles que atuam em empresas queiram apresentar, né,
sendo que o primeiro, né, é em fevereiro. Né? Em seguida, em maio, né, o empreendedor, o intraempreendedor pode apresentar sua proposta em maio, a terceira fase, o terceiro ciclo de avaliação ocorre em agosto, e, finalmente, o quarto ciclo e final ocorre em outubro. Né? Então, o prazo médio para que a FAPESP analise as propostas enviadas é de aproximadamente 120 dias. Né? Então, são 4 meses entre você depositar a sua proposta junto à FAPESP e ocorrer esta avaliação. Bom, é importante também comentar que raramente um projeto, mesmo muito bem escrito, muito bem elaborado, né, que ele seja aprovado de cara, de pronto, né? Então, os empreendedores e gestores, muitas vezes, precisam apresentar esse projeto 2, 3 vezes, mas é interessante que a cada submissão, né, e as críticas que são apresentadas, é possível melhorar o projeto e buscar realmente um resultado superior, né? Então, aqueles que têm essa característica esperada para a FAPESP, é muito legal, é muito interessante você submeter o projeto, porque você vai ter um feedback, né? E esse feedback, mesmo que você não tenha acesso ao dinheiro da FAPESP, um retorno qualificado, denso e profundo ajuda aquele que estiver sendo, né, o proponente a melhorar a sua proposta. Né? Então, isso tem um preço, né? Isso tem um valor, e eu posso dizer que, como avaliador, né, de projetos e iniciativas no âmbito do programa PIC-FAPESP, que é algo realmente muito positivo e que é raro que você obtenha mesmo pagando. Então, ter esse retorno qualificado é algo que coloque na balança caso você queira receber um feedback de uma ideia que você tenha, de uma proposta de abertura de uma startup ou da criação de uma solução, produto ou serviço na empresa que você atua. Né? Leve isso em consideração. Então, qual é o requisito do pesquisador responsável? Então, como foi dito, quer dizer, a ideia é aproximar o pesquisador do mercado privado, né, empresarial, e, nesse sentido, o pesquisador responsável pelo projeto, né, que tem que ter essa densidade acadêmica e científica, ele tem que ter algumas características. Por exemplo, ele precisa ter um vínculo de emprego com essa empresa ou uma associação formal com a pequena empresa. Pode ser um contrato temporário, por um projeto, né? Uma prestação de serviço, ou seja, não apenas um vínculo empregatício, mas isso é importante. Quer dizer, o pesquisador ter uma relação formalizada com a empresa que será beneficiada com o dinheiro da FAPESP. Né? Bom, é interessante, né, que a FAPESP, no caso dos pesquisadores, né, ela vai analisar, né, o grau de relação desse pesquisador com sua instituição de pesquisa. Né? E o que a FAPESP acaba exigindo dos pesquisadores? Uma autorização formal da instituição ao qual ela está vinculada, né, para que autorize, né, para que essa pessoa possa efetivamente fazer a sua participação no projeto. Né? A dedicação mínima esperada do pesquisador no projeto é de 24 horas por semana, né? E também isso tanto na fase 2 quanto na fase 1. Então, note que é um volume de horas razoável, né, a ser utilizado pelo pesquisador, mas isso também demonstra o compromisso desse pesquisador com a empresa, no caso, que está sendo atendido. E para os pesquisadores que, na verdade, já submeteram projetos e propostas para a FAPESP, precisa estar em dia com a FAPESP, ou seja, relatórios entregues, prestação de contas realizadas, né? Então, é claro que a FAPESP não vai aportar um recurso para um pesquisador que tem uma dívida, né, com ela. Então, mesmo assim, é preciso dizer isso claramente para que uma pessoa que esteja em débito com a FAPESP sequer tente apresentar um programa, né, um projeto de FAPESP que não vai ser atendido, não vai ser contemplado em função, né, dessa situação de pendência com a própria FAPESP. Tá? E no que se refere ao requisito da pequena empresa, né, pequena e média empresa, quais são os requisitos? O primeiro requisito é que a empresa que propõe tem que ter, no máximo, 250 empregados. Né?
Então, acima de 100, 120 empregados, nós já consideramos uma média empresa, né? Então, note que esse é um requisito, quer dizer, não pode ter mais do que 250 empregados. Portanto, também importante colocar que uma startup, né, uma empresa que ainda está no âmbito do seu planejamento, né, de uma proposta de negócio apenas, ela também pode submeter um projeto ao PIP, né, mas aí o volume de empregados pode ser zero, porque na verdade pode ser 2, 3, 4, 5 sócios numa iniciativa que pode fazer uma submissão à FAPESP. Também falando sobre as startups, né, que eles estão no plano da ideação, né, o plano da criação efetiva da startup, é importante dizer que, se aprovado no programa da FAPESP, né, o programa PIP, essa startup tem que sair efetivamente do papel. Para receber o dinheiro, então, da FAPESP, né, então a FAPESP aceita a submissão de um projeto de uma organização ou uma empresa que ainda não foi efetivamente criada, mas a partir do momento, isso está escrito, né, organização sob pena do recurso não ser liberado. Né? É importante, a FAPESP é um órgão do Estado de São Paulo, fomentado por dinheiro do ICMS, e que, portanto, né, o que se espera é que a sede da empresa e que também a pesquisa realize-se no Estado de São Paulo. Né? Enfim, aqui tem um requisito, né, que a pequena empresa pode ser constituída, como eu expliquei para você, na fase 1, né? Não adianta, quer dizer, a FAPESP não vai colocar dinheiro para uma empresa que ainda não foi criada, né? E aí está o caso, né, que no caso da empresa que está sendo criada, uma startup, né, que ela só vai emitir o termo de outorga, né, que é esse termo que cede o recurso e as condições após a construção formal, né? Então ela não vai dar esse recurso para o caso de uma ideia, né? Somente se realmente houver uma empresa. Além disso, né, se exige a garantia, né, de condições adequadas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa, que tem que ter equipamento adequado, ambiente adequado, né, as condições esperadas que a pesquisa e o projeto em si ocorram. Né? Se for o caso de passar pela fase 1 e 2, né, os proponentes precisam demonstrar a capacidade de mobilizar mais recursos, né, para o projeto, especialmente no que se refere à fase 3. Como eu disse para vocês, entre 1 milhão e 10 milhões de reais. Né? Finalmente, o requisito que a pequena empresa precisa possuir, né, mecanismos claros de gestão, ou seja, tem que ter uma gestão bem conduzida, bem realizada, e que tem que estar de acordo com a legislação. Quer dizer, a FAPESP, né, por ser um órgão com dinheiro público, não vai colocar recursos, né, em organizações, né, empresas que tenham dubiedade, né, ou situação dúbia em relação às leis vigentes no país. O que é financiado no programa PIC-FAPESP? O programa PIC-FAPESP ele financia alguns itens, como material de consumo, né, reagentes, vidraria, plástico e outros materiais necessários à execução do projeto. Financia também material permanente, como máquinas e equipamentos. Financia serviços de terceiros, né? Só que, veja, neste caso tem que ser um serviço especializado, como o serviço de assessoria jurídica, por exemplo, né? E não pode passar de 1/3 na fase 1, ou seja, não pode durar mais do que 3 meses, né? E não pode passar de 12 meses no caso da fase 2, né? 50% do tempo total na fase 2. Outro item que é financiável, né, no âmbito da PIC-FAPESP, é a despesa de transportes e diária. Então, de repente, você precisa ir para campo, realizar a sua pesquisa, e você precisa desse recurso justamente para executar. Então, a FAPESP financia isso, né, paga isso, efetivamente. Né? Também, olha que interessante, né, um dos itens financiados pela PIP é a participação em eventos científicos, né, com trabalhos e tal. Então, muitas vezes você pode deixar de um evento, um congresso importante na sua área, simplesmente porque não tem recurso. Né? Então, aqueles que estão vinculados ao programa do PIB-FAPESP têm dinheiro para poder ir para as reuniões científicas. E também, né,
O item financiável são as bolsas de pesquisa. Então, dependendo do seu nível acadêmico, está lá uma explicação no site, né? Então, quanto mais sênior, mais experiência, né, a sua bolsa de pesquisa é maior. Quanto menos experiência, menos titulação, menor a bolsa de pesquisa. Então, são vários tipos de bolsas de pesquisa, todas elas são financiáveis pelo PIP. Então, para a gente poder fechar, né, a gente também tem que comentar não apenas o que o PIB-FAPESP financia, mas nós também temos que comentar aquilo que ela não financia. Então, por exemplo, o que a FAPESP não vai apoiar com o seu recurso? Projetos de conceito já demonstrado. Então, assim, já se houver uma situação que a ideia já foi testada, aquilo realmente funciona, ou seja, foi demonstrado, então a FAPESP não tem interesse em colocar dinheiro, né, para chover no molhado, para dizer o português claro, já algo que já foi testado. Né? Não financia trabalho de assistência técnica, né? Então, de repente, você tem lá uma equipe que presta serviço, não, isso eles não financiam. Construção de plantas piloto, ou seja, investir em infraestrutura física, não. Revisão de literatura não é objeto do PIC-FAPESP financiar esse tipo de iniciativa. Né? Fazer pesquisa de mercado também não é, o dinheiro não é para usar nisso. Aí você pode pensar, puxa vida, mas não é para provar a viabilidade de um protótipo, de uma solução? Sim, mas isso é diferente de uma pesquisa de mercado. Né? A pesquisa de mercado é outro recurso, né? Que no caso a FAPESP não é que não considera importante, mas não financia, não é o interesse, tá, de financiar isso. Pesquisas confidenciais, ou seja, pesquisas que não podem ser compartilhadas, né? Como é dinheiro público, e quando há o uso de recurso público, o que se espera é que o resultado da pesquisa seja público também, né? Que houve um fomento, né, de dinheiro público, então a pesquisa ela também não pode ser fechada e confidencial. Um outro item que não é financiável, né, solicitações de patentes, né? Ou seja, a FAPESP não paga esse item, né? No caso da fase 3, sim, né, tem espaço para esse tipo de demanda, né? E também a FAPESP não tem interesse em projetos que seja mera replicação de conceitos e conhecimentos existentes. Por quê? Porque, como foi dito lá no começo, o programa PIC-FAPESP quer investir em inovação baseado em conhecimento científico e tecnológico. Então, se ela quer investir em inovação, projetos que são mera replicação de conceitos e conhecimentos existentes não é ponto de interesse no programa PIP-FAPESP. Então, pessoal, a minha proposta aqui para todos vocês, né, é que vocês visitem o site do PIP-FAPESP, dê uma navegada lá, olhe os projetos que foram aprovados, veja as empresas que são inovadoras. Eu tenho certeza que os casos que estão relacionados à sua área de atuação vão trazer insights importantes, ideias importantes para o seu trabalho, para a sua carreira e até mesmo na sua atuação profissional, né? Então, é um convite realmente que eu faço para que vocês realmente dê lá uma vasculhada na base de dados para que vocês possam, né, aprender com a experiência dos outros. Né? Aproveite essa base de dados é pública, né? A base é acessível a qualquer cidadão e qualquer pessoa, né? Mas, em particular, espero que vocês, né, no caso acadêmicos, façam bom uso dessa informação, né, de tal maneira que vocês possam agregar à sua formação aquilo que eu disse logo no início. Né? Então, trabalhar a inovação e o empreendedorismo como postura e atitude, né, o programa PIC-FAPESP traz casos reais, concretos nesse sentido, e o que é melhor de tudo, né, em todas as áreas do conhecimento, e que, portanto, você, qualquer um de vocês, pode desenvolver esse levantamento, fazer a análise das iniciativas e das empresas que receberam o apoio, e eu tenho certeza que isso contribui na sua formação e nas suas experiências, de tal forma que você possa replicar no momento que couber esses conhecimentos. Então, eu quero agradecer, né, a atenção de todos, muito obrigado pela atenção nesta aula, espero que ela tenha contribuído na sua formação. Muito obrigado, até breve.